Com mais de 50 anos desde a sua inauguração, o Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, tem a sua história construída por colaboradores que dedicaram décadas das suas vidas à instituição. A nossa equipe foi conhecer de perto a história de algumas dessas pessoas. Reportagem de Jéssica Edel e Célio Gasparetto. Em 2026, o Hospital Regional São Paulo completa 52 anos de trajetória. Cláudio começou a escrever a sua história na instituição quando tinha apenas 20 anos e hoje carrega na bagagem 47 anos de experiência e dedicação. Eu comecei trabalhando na época, chamava o setor de secretaria. E nesse setor fiquei uns 6 a 7 anos. Depois disso, nesse tempo que eu trabalhei nesse setor, eu ajudava o pessoal da contabilidade. E aí, em dado momento, o contador da época passou no concurso do Banco do Brasil e saiu do hospital, e eu fui convidado pela direção do hospital para ser contador do hospital. O hospital conta atualmente com 605 colaboradores e mais de 200 médicos e terceirizados. Uma diferença considerável em comparação a mais de 40 anos atrás. Fazia pouco tempo, 4, 5 anos que tinha começado, teve início as atividades, né? E só para abrir um parênteses aí, eu tinha uns 50... entre 50 e 60 funcionários e 5, 6 médicos, talvez 7. Mais do que uma carreira, ele encontrou ali parte de sua vida. Foi onde conheceu a esposa com quem está até hoje e pode dizer com orgulho que construiu uma família por meio da instituição. E eu fiquei sabendo que o senhor conheceu a sua esposa aqui no hospital. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Sim, conheci ela, que ela fez o curso de técnico de enfermagem em Chapecó. Ela veio lá do interior de Guaraciaba e fez o curso técnico, ela e a irmã dela, em Chapecó. E de lá, daí, elas vieram as duas trabalhar aqui no Hospital São Paulo, na enfermagem. E é aí que a gente se conheceu. Falando em família, o irmão de Cláudio também atua há décadas no hospital. Minha data de admissão foi em 10 de abril de 1984. O meu mano já trabalhava aqui, o Cláudio, né? Então, através dele que eu procurei o hospital e comecei a trabalhar aqui. Fui admitido por indicação dele, inclusive, né? Ele lembra com carinho de um dos momentos mais marcantes ao longo da trajetória dentro do hospital. Como a vida da gente evoluiu dentro do hospital, então o nascimento dos meus filhos, por exemplo, aconteceu aqui, né? Então, é um fato marcante, né, para mim. Foi em 19 de agosto de 1974 que Ducele iniciou sua história na instituição, indicada pelo esposo, Miraldo. Grata por dividir com ele não só a vida, mas também o trabalho, ela relembra com emoção os primeiros passos de sua trajetória. Ele trabalhou durante 49 anos no Raio-X. E foi através dele que eu comecei a trabalhar aqui. Ele falou que estavam precisando de uma funcionária, mais uma funcionária no setor de cobrança, que era a secretaria. Naquela época se dizia secretaria, né? E daí eu comecei a trabalhar aqui, então, nessa época, através do Miraldo. Quase 3 anos após a partida do esposo, a dor ainda se faz presente e a voz por vezes falha. Ainda assim, o brilho no olhar revela um amor que vai além das palavras, por ele e por todos que fazem parte da instituição. E foram 49 anos que todos os dias a gente vinha para o trabalho junto, voltava para casa junto. Eu entrei em 74, nos casamos em 1977 e durante esse tempo, então, a gente sempre junto. Então, para mim, não foi muito fácil, mas ao mesmo tempo, assim, eu sempre vi assim, o trabalho que ele fez, o amor também que ele tinha pelo trabalho dele. E isso me dava força, me dava coragem para continuar. Por exemplo, das coisas que eu tenho guardada dele em casa, que eu guardo não menosprezando as outras, não diminuindo as outras, mas assim, com muito carinho mesmo,
um desenho que uma pacientinha da ortopedia, quando vinha fazer raio-x, dizia: eu quero que seja o tio Miraldo que faça meu raio-x. E ela deu esse desenho para ele, que eu guardo assim com muito carinho. Então eu acho que isso, de todas as outras coisas que ele recebeu durante esses 49 anos que ele trabalhou, foi assim a coisa que ele guardava com mais carinho, que ele guardava assim aquilo como um troféu, uma medalha. Em décadas de trabalho em um hospital que se transforma em uma segunda casa, as memórias são de momentos de dificuldade, superação, mas também de alegria. Dos momentos mais marcantes foi durante um vendaval que teve aqui em Xanxerê, que eu não lembro a data. Mas assim, a cidade foi muito atingida, o hospital também foi atingido. E nesse dia, nessa época, eu trabalhava no setor de contas, na secretaria, que ficava em frente da emergência. E então tinha assim muita gente machucada naquele corredor, tinha um cheiro de sangue vivo, uma tristeza, um sofrimento, aquilo. E assim, parecia uma cena surreal, porque tinha uma gestante que estava nos apartamentos e o marido dela entrou e passou assim pelo meio daquele corredor de sofrimento com um buquê de flores, mas um buquê de flor lindo. E aquilo assim, para mim, assim, aquilo foi assim, como se fosse assim, mesmo dentro do hospital, a alegria pode passar no meio do sofrimento, no meio da dor, ainda assim a gente pode ver um momento de beleza. E foi isso que eu vi naquela hora e que eu guardo assim no meu coração com um momento muito vivo. O Hospital Regional São Paulo foi inaugurado oficialmente em 19 de julho de 1974. Os anos passaram, muitas coisas mudaram, mas algo permanece com cada evolução: o cuidado com as pessoas. O hospital cresceu muito por ser área hospitalar e ser um hospital filantrópico. 95% dos atendimentos são prestados a usuários do SUS. Então, o crescimento que o hospital teve foi um crescimento, assim, admirável, né? Eu até apontaria digamos, o ponto, assim, de partida de um crescimento mais substancial foi com o credenciamento do hospital na cardiologia, em alta complexidade em cardiologia, que se deu aí há uns 20 e poucos anos, né? A partir daí que o hospital, assim, teve o início, assim, de um crescimento substancial que a gente sente até hoje, né? São belas histórias dessas que o Grupo ND adora contar, mostrar. Xanxerê, assim como outras regiões, poderíamos pegar qualquer outra região no estado, com a dificuldade, muitas vezes, da distância de um centro maior, e aí não falo apenas de Chapecó, mas de Florianópolis ou qualquer outro. Muitas vezes, até para a questão de recursos melhores. Veja como essa história se constrói e com soluções que são trazidas para muito mais próximo das pessoas. Mas as pessoas que estão por trás disso têm belas histórias de dedicação para contar e para mostrar. Parabéns aí a todos aqueles que têm essa dedicação toda para instituições como o São Paulo.